Oremos. Vamos orar. Vamos aprender a orar. Sim, vamos começar uma escola de oração. E nós aprendemos a orar orando. Sim, orando. Orando profissionalmente. O nosso professor é o Divino Espírito Santo, porque na oração pedimos que a luz e o amor do Espírito Santo venha sobre cada um de nós. É Deus, Espírito Santo, que vem para nos santificar. Ele é o Consolador. O Espírito Santo nos anima para aproximar-nos de Jesus e de Deus Pai. Na oração, nós temos que ser iluminados pelo Espírito Santo. Toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Divino Espírito Santo. E na oração, é o próprio Divino Espírito Santo que vem sobre cada um de nós. Oração é um diálogo. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Porque o Divino Espírito Santo vem para iluminar todo o nosso ser. Sim, ele ilumina o nosso espírito, o mais profundo do nosso ser. Ele ilumina as nossas faculdades. Ele ilumina a inteligência de compreender a verdade. Ele ilumina a nossa vontade e coloca em nós os desejos de Deus, a vontade de nosso Deus. Ele ilumina a nossa memória. Somos iluminados, lembramos das bênçãos do nosso passado. É o Espírito Santo que nos enche com amor divino. E conseguimos amar o nosso Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso espírito, com nossa alma, com todas as faculdades, com nosso corpo, fazendo gestos de amor. Existe uma força divina que vem agir em nós quando nós estamos orando. E tomara que o Divino Espírito Santo seja o nosso professor. Ele nos leva ao Pai, ele nos leva a Jesus Cristo. Clamamos e pedimos na oração: vem, Divino Espírito Santo, sobre cada um de nós. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Diz em Marcos 1:35. De manhã, tendo-se levantado muito cedo antes do amanhecer, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Se Jesus era uma pessoa de oração, quanto mais todos nós. Ele se levantou cedo, foi para um lugar deserto, sem distrações. Não tinha nenhum meio de comunicação ligado, totalmente sozinho, para um encontro profundo com o Pai, e o Espírito Santo vinha sobre ele. E ele se pôs em oração. Oração tem que ser uma prioridade em nossa vida. Sim, nós respiramos, nós nos alimentamos, fazemos exercício e descansamos. Tem que ser uma prioridade, um contato com nosso Criador, com Deus. É por isso que nós falamos: oremos. Vamos orar, vamos todos nós começar a ter o hábito da oração. Foi uma prioridade para Jesus. Ele nos dá um grande exemplo. É Jesus conversando com Deus Pai e com o Espírito Santo.
a mesma coisa pode acontecer conosco, deve acontecer conosco. Existe uma passagem também em que nós suplicamos de Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Está aqui em Lucas 11, versículo 1. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Ele se afastou e foi conversar com o Pai e com o Espírito Santo. Terminando a oração, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. E Jesus deu uma aula, ensinando os seus seguidores métodos de oração. E nesta ocasião ele ensinou o Pai Nosso, que a oração é um relacionamento com Deus Pai. Eu quero refletir com vocês sobre a oração. As palavras são muito importantes. É muito importante que as nossas palavras sejam palavras positivas. Por que não de gratidão, de amor? Na oração, nós vamos diante de Deus. Podemos imaginar que nós vamos diante da Santíssima Trindade. Sim, vamos entrar no Templo Santo. Imaginamos que aproximamos do altar e nós nos prostramos diante de Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. E as nossas palavras são de adoração, de louvor, de gratidão, de amor. Suplicamos sim, mas principalmente prestamos uma homenagem ao nosso Deus. Oração é um diálogo. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Numa próxima aula, nós vamos ensinar a escutar o nosso Deus. Do fundo do coração, do mais profundo de nosso ser, nós adoramos o nosso Deus, amamos o nosso Deus, bendizemos o nosso Deus e ficamos em silêncio escutando o nosso Deus. Nós vamos continuar depois com nossa aula de oração.